Glória a Deus, amados. Glória a Deus. O Senhor é tremendo. Durante o louvor, nós cantamos algo que, sinceramente, eu gostaria de repetir aqui agora. Há umas músicas atrás, nós cantamos assim: que nós cremos, que maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu. Tua bondade vai curar, haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Agora a pergunta que eu quero fazer para a igreja é a seguinte: quantos aqui acreditam que isso vai acontecer essa noite? Pois é, queridos. Quantos aqui acreditam que isso vai acontecer aqui essa noite? Eu não sei se é esse mês ou se é o mês que vem que começa a Copa. Eu acho que é esse mês. A hora que o Brasil fizer um gol, qual vai ser a tua reação dentro da tua casa? E olha que interessante. O Senhor, Ele pode fazer algo tremendo aqui hoje. E qual é a nossa reação? É essa mesmo. Muitas vezes a gente se cala. A gente fica fechado, mudo, diante daquilo que o Senhor pode fazer. E queridos, eu tinha uma ministração preparada até hoje de manhã, às 9 horas da manhã. E o Senhor mudou, e é engraçado que todo louvor veio em cima disso. Então eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui hoje. O que eu sei é que Ele está aqui no nosso meio. Agora, o que você precisa entregar para Ele, só você sabe. O que você precisa que Ele realize na tua vida, só você sabe. E nisso, infelizmente, eu não posso te ajudar. Mas eu posso reafirmar que Ele faz maravilhas, que Ele faz milagre, que haverá milagre sim. E se você acreditar, e se você se entregar, o culto de hoje pode ser um divisor de águas na tua vida. Amém? Queridos, hoje nós não teremos a escolinha, porque é domingo de ceia. E as crianças participam no culto no domingo de ceia. É isso, né? É isso, né? É. Então eu peço aos pais que cuidem dos pequenos, não os impeçam de ouvir a palavra. Sabem, querido, Jesus disse em um dos versículos da Bíblia, Ele disse assim: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós como pais precisamos ter sabedoria para permitir que os nossos filhos entendam a palavra do Senhor, amém? Se vocês quiserem sentar, vocês podem sentar, que no final vai ser tremendo hoje. Queridos, Salmo 147, versículo 3, diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. O tema da nossa pregação hoje é o milagre que acontece de dentro para fora. Sabem, queridos, muitas vezes nós precisamos ter o nosso interior curado para que milagres externos se manifestem. E muitas vezes nós buscamos milagres externos, mas o nosso interior está tão destruído, está tão machucado, está tão arrebentado, que nós somos capazes de entrar ano após ano na igreja, adorarmos, participarmos de um louvor tremendo como foi esse hoje, e sairmos daqui vazios, tristes, sem algo que nos sustente durante a semana. Só que antes de nós começarmos, quem está conosco hoje aqui pela primeira vez? Ergue a mão, nós queremos te conhecer. Tem alguém hoje conosco? Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, nós temos ali uma família. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe. Vocês são muito preciosos e importantes para nós. Mais alguém conosco hoje? Ergue a mão assim, gente, não fica com vergonha não. Oi? Deus abençoe, também sejam muito bem-vindos. Que alegria tê-los conosco. Então vamos lá, gente. Lucas 4,18 também diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e aí vai.
Queridos, nós nunca vivemos uma era, nós nunca vivemos uma geração mais conectada do que hoje. Hoje é engraçado que muitas vezes nós não falamos assim, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, hoje é comum nós falarmos assim, vocês podem se conectar, né? Abra o seu aplicativo lá da Bíblia, se conecte. Hoje o celular, a conexão, a internet, ela ficou algo indispensável para os nossos dias. Nós precisamos tanto disso hoje, que se simplesmente ficarmos sem internet, queridos, dá um trabalho para pagar as contas no final do dia, não dá? Dá um trabalho para enviar Pix, dá um trabalho para receber dinheiro. Só que, por outro lado, nós nunca vivemos uma geração tão ferida emocionalmente. Nós nunca tivemos uma geração onde tantos meios de comunicação existem, mas, ao mesmo tempo, uma geração que luta contra ansiedade, depressão, crise de identidade, solidão, esgotamento. Sabem, queridos, nós vivemos numa geração hoje que tudo é para ontem. Hoje nós não temos mais calma para fazermos as coisas. Há alguns anos atrás eu estava lendo em um artigo, em uma revista alemã, que falava que até 2030, até 2030, nós viveríamos uma geração das mais angustiadas que existiu. Porque nós somos cercados de pessoas, mas ao mesmo tempo nós vivemos em solidão. Nós somos cercados por amigos. Quantos de nós temos amigos virtuais? Mas na hora que a coisa fica difícil, quantos amigos virtuais temos aos nossos lados? Sabem, queridos, muitos entram na igreja sorrindo. É engraçado que eu gosto muito de ficar ali na porta. Primeiro, para saber quem está vindo, como que está vindo, é sempre gostoso. Apesar de eu ter muita vergonha, para mim isso é muito gostoso. Então, vira e mexe, vocês vão me ver ali. E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas entrando, mas a gente não consegue perceber como o coração delas está. A dor que elas estão carregando, nós não conseguimos perceber ali a tristeza, a angústia, a ansiedade. E quantas pessoas entram hoje na igreja desse jeito? Gente, eu não estou falando de pessoas que vêm aqui pela primeira vez, eu estou falando de nós, crentes velhos. Crentes com 5, 10, 12, 20 anos. Por quê? Porque muitas vezes carregamos feridas que não permitimos que o Espírito Santo as cure. Sabem, hoje, pessoas que conseguem pagar as suas contas, que não tem problema nenhum financeiro, que conseguem administrar o seu dinheiro, mas que não conseguem dormir à noite. Pessoas com centenas de seguidores no Instagram, Facebook, mas que quando precisam de um amigo, não tem ninguém por perto. Sabe, pessoas que parecem fortes, mas vivem emocionalmente cansadas. Sabem aquelas pessoas que você olha para ela está sorrindo, mas por dentro ela está só. Como às vezes a gente brinca, né? Só o pó da rabiola. Pessoas que estão sentadas no banco da igreja, mas carregam feridas que ninguém conhece. Mas sabem, queridos, há uma boa notícia no meio disso tudo. Jesus, ele veio não somente para perdoar pecados. Glória a Deus por isso. Mas ele veio também para nos curar, para restaurar os nossos corações. Só que para isso nós precisamos permitir que ele faça isso. Sabem, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje 5 feridas emocionais que nós carregamos e muitas vezes nem sabemos que carregamos. Ou talvez nós achamos que, por algum motivo ou outro, isso já está muito bem resolvido. Mas, pasmem, não está. A primeira ferida é a ferida da rejeição. Rejeição é um sentimento que nasce quando a pessoa sente que ela não é desejada, aceita ou valorizada. Ela pode surgir na infância, em relacionamentos, adolescência, ambiente escolar, trabalho e até mesmo dentro da própria família.
A família que deveria ser um porto seguro, que deveria ser um lugar onde nós podemos nos desenvolver, onde nós podemos crescer, muitas vezes se torna o berço da rejeição. Queridos, e pasmem, quantas crianças experimentam isso? Sabe, uma das maiores causas de sofrimento hoje é a comparação constante nas redes sociais. Quem aqui já abriu o Instagram hoje e viu, nossa, fulano está lá na praia. Ah, que vontade de eu estar lá, mas eu estou aqui. Quantas vezes a gente olha no Facebook, gente, eu sou mais velho, então o Facebook para mim é normal. Não me perguntem nada de Instagram, TikTok para mim é coisa de outro mundo. Agora, Facebook eu até conheço um pouquinho, pelo menos eu sei acessar. Mas quantas vezes a gente entra lá, vê as pessoas, vê a vida das pessoas e fala assim, Senhor, eu queria ter uma vida assim. Mas, queridos, será que a vida dela está tão perfeita como ela tem postado nas redes sociais? Sabem, pessoas que postam casamentos perfeitos, sucesso profissional. E o pior é que muitas vezes quando a gente vê isso, a gente pensa assim, a minha vida não está valendo nada. Senhor, por que eu nasci? Foi para experimentar isso? A tua palavra me ensina que eu sou teu filho, mas até agora o que eu tenho experimentado não está sendo condizente. O que eu tenho vivido não está sendo condizente com aquilo que a tua palavra tem dito. Queridos, a rejeição produz a sensação de não pertencimento. Quantas vezes aqui dentro da igreja nós nos sentimos um peixe fora d'água? Você já se sentiu assim? Eu já. Sabem, queridos, rejeição é algo que magoa com tanta força, que se nós não olharmos para o espelho da nossa vida de uma forma séria, nós vamos pensar assim, não, eu não passo por isso. Vocês querem um exemplo maravilhoso disso na Bíblia? José. O cara foi vendido pelos próprios irmãos, está lá em Gênesis 37, eu te recomendo a leitura depois, dá uma lida lá. Você vai perceber que se você pensa que você está sendo rejeitado, há níveis piores ainda de rejeição, há pessoas que passaram por situações piores. José foi rejeitado pela própria família, pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, foi abandonado. Sabem, mas Deus nunca abandonou José. Em todas as situações da vida dele, Deus estava com José. Deus nunca permitiu que José ficasse sozinho. Sabem, queridos, mas o mais importante disso tudo é que quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus em Efésios 1:5 me diz assim, que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós recebemos adoção. Se a nossa família nos rejeita, Jesus Cristo não nos rejeita. E quando nós estamos com Ele, eu e Jesus, nós somos maioria. Pode vir time de futebol, pode vir, sei lá, quem vocês imaginarem. Eu e Jesus, nós somos a maioria. E Ele não me rejeita, Ele me ama. O mundo pode até nos rejeitar, mas sabe, eu quero dizer uma coisa para você, e isso precisa ficar muito gravado na tua mente. Embora você talvez não acredite, o Senhor te escolheu. É isso mesmo, o Senhor te escolheu. Primeiro, cientificamente, em meio de milhões ali de sementinhas, apareceu o Rômulo. Pensou se um outro ganhasse? Poderia vir outra combinação, talvez loiro de olhos azuis, não sei. Mas no meio daquela corrida toda, apareceu o Rômulo e o Senhor me escolheu. Quando eu ainda era uma massa informe, sem forma, sendo criado de modo maravilhoso, como Davi disse em um dos seus salmos. O Senhor já me chamava pelo nome. O Senhor já tinha todos os meus dias escritos no seu livro da vida. E mais, Ele prometeu que nunca me deixaria, que jamais me abandonaria. Queridos, que tremendo.
Sabem, queridos, a cruz é a maior prova de que você é amado, de que você não é rejeitado. Está ali, a maior prova. Se um dia você entrar dentro dessa igreja e se sentir rejeitado por alguma situação, e existem várias, tá? Olhe para lá. Olhe para aquela cruz. Que você vai experimentar todo o amor que você jamais imaginou que você seria digno. Sabe, nós precisamos compreender que nós não precisamos da aprovação de todos. Nós temos a aceitação do Pai, como nós somos. Do jeitinho que nós somos. É claro que às vezes eu ouço dizer que ele olha para a gente e fala assim, você podia ser um pouquinho melhor, né, Rômulo? Olha só, você podia não precisar tanto no tomate. Você podia ser um pouquinho mais. Mas o Senhor nos aceita como somos. E a palavra nos diz que Ele nos transforma dia a dia. Queridos, uma segunda ferida que nos machuca muito, abandono. Amados, é uma dor causada quando alguém que deveria permanecer vai embora. Quando meu pai faleceu, eu tinha um pouco mais de 8 anos. E como você explica para uma criança de 8 anos que o pai dele morreu, que não vai estar mais ali, todos os dias da vida dele quando ele precisar? O que vem na nossa cabeça é, papai foi morar com o papai do céu. E depois para a gente entender, esse papai foi morar com o papai do céu. A sensação de abandono que você tem é uma sensação incrível. Porque quando você mais precisa do seu pai, você não tem ele. Talvez a sua sensação de abandono venha em relação à sua mãe. Talvez a sensação de abandono ocorra porque um dia você foi esquecido na escola. Já, amados, já esquecemos um filho na escola. Sabem, talvez a sensação de abandono venha por aí. Sabem, amados, essa dor ela pode ser causada por um pai ausente, uma mãe emocionalmente distante, um cônjuge que abandona, esposas que muitas vezes são viúvas de maridos vivos, um amigo que trai. Sabem, queridos, o abandono gera o medo de confiar. E é muito sério isso, porque se nós temos o medo de confiar, como nós podemos dizer, creio sim, maravilhas fazes tu, nisso eu vou acreditar. Como que nós podemos cantar isso de todo o nosso coração, sabendo que Ele faz, se nós temos medo de confiar? Sabem, queridos, muitas pessoas vivem relacionamentos superficiais, nunca se conectam profundamente, porque têm medo de serem feridos novamente. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive, há anos atrás. Não foi exatamente pela situação de abandono, mas foi algo que me machucou muito. Foi algo que causou uma marca muito forte, muito difícil de ser vencida na minha vida. E eu posso dizer, foi muito difícil confiar. Muito difícil. E o pior é que muita dessa confiança foi transmitida para Deus, porque a gente sempre fica assim, Deus faz. Será? Deus pode. Será? Até o momento que o Senhor tratou esse abandono, esse sentimento de abandono no meu coração. E eu pude experimentar confiar novamente. É possível sim. Mas a gente precisa fazer isso diariamente. Sabe, queridos, muitas vezes nós pensamos, se eu não me apegar, eu não vou sofrer. Por que eu vou me apegar? Eu tenho um temperamento que é divinamente criado por Deus. Ser melancólico é uma maravilha, porque muitas vezes a gente pensa assim, pisou no meu calo é uma vez só. Eu já dei aula um tempo atrás no Rogate, eu falei isso. Pisou no meu calo é uma vez só, é difícil voltar a confiar. Mas, queridos,
se a gente não confia, se a gente não dá aquele passo a mais, se a gente, em Cristo Jesus, como que nós podemos experimentar milagres e maravilhas? Sabe, quando nós nos afastamos por termos medo de sofrer novamente, nós acabamos vivendo isolados. Uma ilha ainda é cercada de muita água por todos os lados. Mas o que acontece quando vivemos isolados? O que acontece quando sabemos que precisamos de alguém para conversar, para falar, para desabafar? Nem que for para, não fala nada, só me dá um abraço. Aquele abraço de urso, aquele xizão grudado nas costas. Nós nos isolamos e ficamos com medo de confiar nas pessoas novamente. Davi declarou no Salmo 27:10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Sabe, queridos, Jesus prometeu no livro de João, capítulo 14, versículo 18, que não nos deixaria órfãos. E é engraçado que Cristo entra exatamente no lugar onde outros saíram. Depois que eu encontrei a Cristo, que Ele transformou a minha vida, eu não tive mais problema nenhum em reconhecer Deus como meu Pai. Eu não tive mais problema nenhum em saber que meu pai foi morar com Ele. Mesmo eu tendo precisado. E que o Senhor, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo seus propósitos. Queridos, Cristo prometeu que nunca nos deixaria órfãos. Ele permanece quando todos vão embora. Quando você vê a última pessoa saindo de casa, fica para você apagar a luz e fechar a porta, Jesus Cristo não te desampara. Ele está ali com você. Ele prometeu que jamais nos deixaria e que nunca nos desampararia. Ele não nos abandona. Há pessoas que ainda choram por alguém que as abandonou há anos, mas Deus está dizendo: você está olhando para quem saiu, enquanto eu estou aqui, desde o começo. Sabem, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei muito daquela história das pegadas na areia, que no começo eram 2 pares, depois ficou um par só e o tolo acreditava que aquele par era o dele, que não era, mas era Cristo, carregando ele no colo. E é uma verdade, queridos, quando nós estamos desamparados, quando mais ninguém permanece ao nosso lado, Cristo está lá. Cristo está nos fortalecendo, nos animando. A terceira ferida da nossa alma é a humilhação. Hoje nós temos um nome bonitinho para essa ferida, chamada bullying. Há uns dias atrás, aliás, eu não sabia. Cris, existe o dia do bullying, né? Eu não sabia, até que um dia a Brenda ligou para mim e falou: Rômulo, você pode trazer uma palavra amanhã? Amanhã é o dia do bullying. Eu falei: hã? Queridos, dia do bullying. Eu fiquei bobo com isso, mas para vocês verem a importância que isso está tendo hoje, é um dia de prevenção contra bullying, contra a humilhação. A humilhação é uma marca que é deixada por palavras destrutivas. Quantas vezes, quando criança, queridos, talvez pode não ter sido a sua situação, mas quantas crianças ouvem dos pais disso mais ou menos assim: você é um burro, você nunca vai ser nada na tua vida. O teu futuro é comer capim. Você vai ser alguma coisa? Não. Sabem, queridos, nós precisamos, como pais, ter muito cuidado quando nós abrimos a boca, principalmente sobre a vida dos nossos filhos. Principalmente sobre a vida deles. Por quê? Nós temos autoridade espiritual sobre a vida deles. Então, cuidado. Se você não sabia disso e você tem cometido alguns atos falhos desse hoje, não faça mais. Declare bênção sobre a vida do seu filho. Diga que ele é uma bênção. Diga que ele vai chegar onde você jamais chegou a sonhar na vida dele.
Sabem, queridos, eu aprendi uma coisa quando o pastor me consagrou como líder, a primeira vez que eu liderei uma célula. Ele falou algo que eu achei muito interessante e isso eu tomei por regra sempre repetir. Que ele vá aonde eu jamais cheguei. E eu falo isso para todos os líderes. Sabem, queridos, há tantas vezes em que nós ouvimos, gente, quantas vezes no trabalho, você é um vagabundo, você não serve para nada. Quantas vezes nós ouvimos, você é um fracassado. Sabem, queridos, essas palavras deixam cicatrizes profundas na nossa alma. Tão profundas, que a hora que nós menos esperamos, elas se tornam realidade na nossa vida. Sabem, por um ano eu fui de blusa para a escola. Eu estudava à tarde na 5ª série no Kennedy. Naquela época, eu deveria ter o quê? Talvez uns 12 anos, isso já tem 30 e poucos anos lá para trás. Mas naquela época, Rolândia ainda tinha umas estações mais ou menos definidas. Então verão era gostoso porque era verão. E eu ia de blusa para a escola, porque ficavam me zoando. Talvez você passe por situações no seu trabalho, ou quem nunca ouviu aí ô magrelo, ô negão, e aí, vem cá, chega aqui, cola aqui. Ô bambu. Sabem, talvez para nós podem ser situações que são tranquilas. Se bem que quando eu era criança, cara, patota era patota, né? Ô quatro olhos, chega aqui, vem cá, vamos trocar uma ideia. Mas tudo bem, era diferente. A gente sabia que ali havia amizade. Agora, muitas vezes quando a gente vai se referir a uma pessoa, ô gordo, ô magrelo, ô estrupício. Sabem, queridos, palavras machucam. E machucam de uma forma que para curar depois é difícil. Quantos apelidos nós tínhamos quando éramos crianças? Talvez, se teu apelido era Zé, como do pastor Zé Roberto, pô, legal, é top. O meu era Tatu. Até hoje eu tenho curiosidade para perguntar para o meu pai por que era Tatu. Com tanto apelido decente, Tatu! Vai saber. Mas, enfim, quantos apelidos, gente? Apelidos pejorativos, que machucam. Apelidos que não refletem nada aquilo que nós somos no Senhor. Sabem, como eu falei, o nome disso hoje é bullying, né? Ele é tão maravilhoso que ele acontece em todo canto, na escola, no trabalho, nos grupos de WhatsApp, é maravilhoso. Mas machucam, palavras machucam. Sabem, queridos, uma única postagem pode destruir a vida de uma pessoa. Uma única palavra numa rede social que for mal interpretada pode destruir a vida de uma pessoa. Só que nós tratamos isso com tanta levianidade que, amados, nós precisamos de Jesus cada vez mais nas nossas vidas. Sabem, me vem um exemplo muito claro disso. Quem já ouviu falar daquele cego de Jericó, o bom e famoso Bartimeu? Todos nós sabemos uma ou outra pregação dele. Um dia ele ouviu que Jesus ia passar por Jericó, ficou assentado à beira do caminho. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 10. E ele ficou ali esperando, porque ele sabia que Jesus podia curar ele. Quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: tem alguma criança que está dormindo aqui? Uma vez eu fiz... então peraí, então vamos mudar o esquema. Uma vez eu fiz isso na célula, eu acordei uma nenenzinha, gente do céu, eu fiquei com um peso na minha cabeça depois. Mas ele começou a gritar: Jesus! Ou vocês acham que foi assim? Jesus, Jesus, Jesus.
Ele começou a berrar com todo o pulmão dele. Mas você sabe o que as pessoas que estavam em volta faziam? Ô cego, cala a boca aí, fica quieto. Ô cego, o que você está importunando o mestre? Fica quieto aí, fica na tua. Você não tem nada que ficar berrando aqui, ó, quietinho. Você já pensou se ele tivesse escutado aquela multidão? E quantas vezes nós escutamos a multidão? Sabem, Jesus chamou Bartimeu pelo nome. A mesma multidão que o rejeitou teve que conduzi-lo até Jesus, porque Deus transforma a vergonha em honra. Não importa o que falaram para você, que você não ia ser nada, que você não ia dar nada, que você não ia ter filhos, que a sua geração não ia prosperar. Não importa o que falaram para você. O que importa é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é? Silêncio, sim? Vamos lá, gente, o que Deus diz que você é? Filho, o que mais? Herdeiro, o que mais? Oi? Amigo, preciosa, vencedores, sacerdotes, aleluia, glória a Deus, nação santa. E quantas vezes a gente fica achando que nós não somos nada? Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus a todo momento, em todo tempo. Isaías 61, versículo 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Cada palavra que define você não são as dos seus críticos. As palavras que definem você não são as dos seus críticos, mas são as do seu Criador. Precisamos crer nas palavras do Senhor, amém? A quarta ferida, gente, essa ferida dói pra caramba. A ferida da traição. É a dor de confiar e ser ferido. A traição pode acontecer no casamento, na amizade, nos negócios, na igreja. Na igreja? Na igreja. Sim. Às vezes, quantas vezes confiamos em alguém, contamos algo para essa pessoa e de repente 2 igrejas estão sabendo. Traição, amados. Mas sabe, quando eu olho para essa palavra, eu me lembro de Jesus Cristo na última ceia. Quando de repente ele conta lá para os apóstolos que um deles ia trair ele, e aí começa: sou eu, Jesus? Por acaso sou eu, Jesus? Jesus, sabendo quem o trairia, ainda se eu comigo. Sabem, queridos, a traição produz desconfiança. Muitas pessoas vivem relacionamentos frágeis porque carregam decepções antigas. Elas dizem: nunca mais eu vou confiar em ninguém. Quem já foi traído ou quem passou por alguma traição, seja no casamento, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, sabe, até mesmo na escola. Joãozinho, o que você está fazendo aí conversando com o amiguinho? O amiguinho, né, aquele amiguinho legal. Ele está colando de mim, professora. Quando na verdade não tinha nada daquilo. Mas sabe, quantos de nós já não vivemos uma traição na vida? E essa traição normalmente ela deixa marcas profundas e nos impedem de confiar. Nos impedem de realmente se derramar na presença do Senhor e cantar: eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas, eu confio, eu sei que Ele vai fazer. Sabem, queridos, a desconfiança cria prisões emocionais tão fortes que nos impedem de alcançar muitos milagres. Judas, quando traiu Jesus, e mesmo assim, Jesus
dividir o pão com ele. Jesus não permitiu que a traição definisse o seu futuro. Ele sabia que aquilo era necessário que acontecesse. Ele continuou amando, continuou cumprindo sua missão, continuou obedecendo ao Pai. Sabem, queridos, e é engraçado, aqui eu preciso fazer colocar um pensamento pessoal. Se é pensamento é pessoal, né? Mas é redundante isso daí, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero expressar uma opinião agora. Vocês já pararam para pensar que quando nós sofremos alguma decepção, ou alguém nos cura na nossa alma, o primeiro lugar que deixamos de ir é a igreja? É impressão minha, ou será que eu estou viajando nisso daí? Porque o primeiro lugar que deixamos de ir é a igreja. Célula. Vixe, célula então nem pensar. Como se Deus fosse o responsável pela traição que sofremos. E é engraçado que muitas vezes deixamos de receber, deixamos de ser fortalecidos, deixamos de receber perdão, deixamos de perdoar, porque nos afastamos dele. Gente, quem nos trai não pode determinar quem nós seremos. Mas nós deixamos que isso nos afete, permitimos que isso nos machuque, permitimos que isso nos impeça de dar um passo além, de recebermos um milagre. Vocês já ouviram aquele ditado, nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, ao passo de que é só mais uma abraçada e a gente chega? A dor pode fazer parte da história, mas não escreve o final dela. E com certeza a dor vai fazer parte da história, mas ela não vai escrever o final. Se você não permitir. Sabem, queridos, o Senhor, Ele tem algo tremendo e maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Só é necessário que permitamos. A quinta e última ferida, a ferida da injustiça. Quem aqui nunca sofreu uma injustiça na vida? A injustiça é o sofrimento causado quando alguém é tratado de forma errada. A pessoa pensa, eu não merecia isso. É claro que muitas vezes, quando somos filhos e recebemos lá uma boa e velha consulta com o Dr. Correia, com o Sr. Chinelo, a primeira coisa que a gente pensa, né, eu não merecia isso. Mas quando a gente passa a ser pai, a conversa inverte. A gente entende algumas coisas, meus amigos, que eu vou dizer para vocês. Mas quantas vezes a gente recebe alguma coisa que a gente pensa, eu não merecia isso? Quantas vezes nos esforçamos, aprendemos tudo do nosso trabalho, somos o próximo nome para aquela promoção e o que acontece? O cunhado do patrão é promovido no nosso lugar. Por que será? Quantas vezes trabalhamos, damos o nosso melhor, damos o máximo, mas quando achamos que vamos colher os louros, outras pessoas começam a colher no nosso lugar. Quantas vezes experimentamos injustiças e não temos o poder na nossa mão de transformar essa injustiça? Pessoas honestas são prejudicadas. Funcionários são esquecidos. Famílias sofrem acusações falsas. Muitos vivem se perguntando, por que Deus permitiu isso? E de novo, a gente arma um beição desse tamanho com Deus. Sabem, queridos, José para mim é o exemplo mais que perfeito para essa situação. Quantas injustiças ele sofreu? Quantos anos ele passou na cadeia, injustamente? Mas é engraçado que até mesmo quando ele estava na cadeia, ou quando ele foi vendido como escravo, tudo que ele fazia prosperava. Quantas vezes você está no pior lugar no seu trabalho? Aí vem aquele encarregado abençoado,
que ao invés dele te ajudar, ele complica um pouco mais a tua situação. E mesmo assim, o Senhor ainda faz o trabalho das tuas mãos prosperar. Eu me lembro que a época que eu trabalhava na Jandele, na sala de corte, eu sempre pensava assim: Senhor, não tem como ficar pior. E de repente aconteceu alguma coisa que era pior do que eu estava experimentando. Mas é engraçado como o Senhor sempre fazia coisas tremendas. E sempre faz. O nosso único problema é que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus estava trabalhando na vida de José nos bastidores. Nenhum ser humano sofreu mais injustiça que Jesus. O único inocente que não teve pecado nenhum foi condenado como culpado pelo meu e pelo teu pecado. Queridos, o único inocente, aquele que não teve pecado nenhum, se fez maldição por mim e por você. E mesmo assim, daquela cruz, saiu a nossa salvação. De um lugar de condenação, de um lugar de vergonha, de um lugar de morte, veio a nossa justificação, veio a vida. Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo seus desígnios. Gente, é maravilhoso esse versículo. Aí você pode até me dizer assim, é maravilhoso, mas vai dizer ele para mim a hora que você está vivendo a pior situação possível que você podia viver na tua vida. Mas ainda assim, nada está fora do controle de Deus. Você pode estar passando hoje o maior perrengue da sua vida. A situação mais complicada. Aquela situação que você jamais imaginou. Mas nada sai do controle de Deus. E quando você entende isso, você pode entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo os seus propósitos. Deus pode transformar toda a injustiça que aconteceu contra você em um lindo testemunho para outras pessoas. Já falei isso algumas vezes, a única Bíblia que uma pessoa pode estar lendo é a sua vida. Cuidado, porque talvez você não vai conseguir passar ela limpo. Então, viva de acordo com a palavra do Senhor. Experimente a palavra do Senhor. Mas sabe, querido, quando eu olho para aquela cruz e eu entendo que todas essas feridas, elas encontram cura naquela cruz. Porque na cruz, Jesus carregou todas as nossas dores, não é verdade? O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantas vezes nós olhamos para isso e damos importância para isso? A rejeição. Olha só a rejeição que Jesus sofreu, João 1,11. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Abandono. Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparastes? Foi o único momento em que Deus virou o rosto para Jesus. Vocês já pararam para imaginar Jesus? Passou os 33 anos ali, tendo uma comunhão tão íntima, tão forte com Deus, ao ponto de naquela cruz, ele falar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sabia que naquele momento o Senhor estava com os olhos, Deus não estava olhando para ele porque ele carregava todo o peso do meu pecado e do seu pecado. Aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que era sem pecados, sem mácula. Eu fico imaginando a dor que ele sentiu naquele momento.
A humilhação que ele passou foi despido, zombado e exposto. Foi traído. Ele foi entregue por Judas por 30 moedas, o preço de uma mula, o preço de um escravo. Passou por toda a injustiça. Foi condenado sendo inocente. Sabem, queridos, por isso Jesus pode curar qualquer ferida da nossa alma. Jesus não apenas conhece a sua dor, Ele passou por ela. Talvez hoje existam pessoas aqui que foram feridas pela rejeição, marcadas pelo abandono, humilhadas por palavras, traídas por quem amavam, revoltadas porque sofreram injustiças. Mas Cristo continua sendo o médico da alma. Enquanto médicos tratam o corpo, psicólogos ajudam a compreender as emoções, hoje é moda fazer terapia. Não sou contra a terapia. Em casa, às vezes, eu uso aquele sistema de terapia. Terapia cheia de louça é melhor do que qualquer terapia que você paga R$100 aí por sessão. Mas, querido, é moda hoje fazer terapia, tudo é terapia. Eu tenho um problema, terapia. Eu não quero dizer que não é necessário, não é isso. Tem situações em que realmente é necessário se fazer terapia, concordo. Só que o problema é que hoje isso é muito banal, qualquer coisa, preciso fazer terapia. Jesus alcança os lugares mais profundos do coração. Ele não apenas cobre feridas, Ele restaura, Ele reconstrói. Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então experimenta, meu irmão, essa novidade de vida hoje. Experimenta isso, viva isso. E eu quero perguntar para você, você não precisa responder para mim. Qual dessas feridas tem tentado controlar a sua vida? Feche os seus olhos agora.